Hoje é 8 de outubro de 2012, um dia após as eleições municipais nesta metrópole de São Paulo, com 16 milhões de habitantes aí nas circunferências e talvez uns 12 milhões de habitantes na cidade grande. Tivemos eleições ontem, uma briga mordiscadora entre vários candidatos, e com o partido aí do Lula e o outro partido do Serra rolando no chão a saber quem vai ganhar. Obviamente não se pode fazer propaganda nenhum e de outro, embora o Dr. Maurício e o cronista aqui tenhamos nossas opiniões pessoais a respeito dos segredos, qualidades e defeitos de cada um, mas isso fica para depois. Vamos falar um pouco do mensalão, não, doutor Maurício? Evidentemente, falar do mensalão sem comentar o que acontece lá nos escaninhos, entregue a defesa aos nossos 30 e poucos colegas, são os melhores do Brasil, que até por cansaço e porque foram afastados da disputa, ninguém fala em defesa naquele plenário do Supremo. Os ministros brigam, disputam, xingam-se, ofendem-se às vezes, e não há um advogado na tribuna a fim de ripostar. O Gugel está lá sempre, 5 horas por dia, sentadão lá, sem dizer nada, mas encostadinho com os ombros no presidente do Supremo Tribunal Federal, o que é uma vantagem. Podem conversar, podem tomar café, podem falar do mensalão e de outras coisas. Não há nenhum defensor ali próximo, nem mesmo o Márcio, que é, segundo consta, o líder da defesa. Dito... Qual é o apelido que deram a Marcito? God. Segundo a mídia, ele é God. Segundo ele, Joana d'Arc. Não sei o que é melhor, ser God ou Joana d'Arc. Mas, de qualquer forma, Nossa Senhora que o ajude. Doutor Maurício, que é o meu primeiro assistente aqui, na ausência do Rogério, que está lá nas Brasílias da vida, ganhando a vida para nós, ele trabalha e nós damos entrevista na televisão, que é muito gostoso. Uma boa troca. O que você pode falar sobre o mensalão? Sem mexer no mérito, que é proibido, não é? Sim. Que é um julgamento único, uma ação penal originária dessa dimensão, que contraria até uma jurisprudência consolidada no Supremo, que costumava outrora desmembrar os feitos, reservando a casa apenas àqueles cujo foro garantiria o acesso imediato à Suprema Corte, que há sim, me parece, uma pressão midiática enorme pela condenação dos principais envolvidos, que realmente os advogados não têm sido mais vistos no plenário ou na tribuna, muito embora parte maliciosa da imprensa também venha chamando o ministro revisor de defensor, com memoriais em seu voto, o que também é um escárnio desnecessário. E a sensação que fica para a advocacia é de que é um julgamento que pela primeira vez expõe as entranhas do Supremo, com as discussões acaloradas, em alguma medida até exagerada, de alguns ministros. Acho também que marca por ser um caso paradigmático no sentido de produzir enorme jurisprudência na área penal, não só na processual penal, e uma jurisprudência que, até o momento, no sentido desse advogado, uma jurisprudência ruim, bastante draconiana. E acho que o destaque maior todo fica em torno da questão do José Dirceu, né? Me parece que o voto do ministro revisor aponta essa questão de que não há ato de ofício, de que não há uma prova cabal, a não ser a prova indiciária do envolvimento do ex-ministro-chefe da Casa Civil. O domínio do fato, que é o que se alega, até o momento está servindo como rainha das provas
para imputar ao senhor José Disseu o comando de uma quadrilha que compraria votos no esquema do mensalão. Esse domínio, teoria do domínio do fato, é de Klaus Roxin, não é? Alguns dizem Roxin, outros mais bombásticos dizem Roxan, mas de qualquer forma, Roxin ou Roxan era muito versado na dogmática germânica. Os alemães se dividem em juristas antes, durante e depois do regime nazista. Por exemplo, Sauer e outros ficaram na Alemanha sob o reinado de Adolf Hitler, que eu soube outro dia era pintor também. Não era pintor de paredes, não. Ele pintava obras mais ou menos, nunca mais, sempre menos, mas era pintor, insistia nisso aí. Mas os dogmatas do tempo em que Hitler dominava a Alemanha e parte do mundo inventaram algumas coisas para justificar o regime que mandou milhões e milhões de judeus aos campos de concentração. Daí mais adiante, surgiu lá o neossocialismo, com Adolf Prinz e outros. E veio também, mais recentemente, a teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? Outro dia, eu não gosto mais de me referir a essas alegorias latinas que dão uma retumbância enorme aos dogmatas. Eu resolvi simplificar o direito penal. O direito penal, para mim, é o direito penal do santinho, da primeira comunhão. Quem pecou será castigado, é assim que funciona. Aliás, é a teoria também do Ricardo Antunes Andreucci, que faz um esforço enorme para ficar longe do direito penal brasileiro, mas não consegue. Vira e mexe, o nome de Ricardo Andreucci vem à tona. E Ricardo também, ele traz à tona a questão do direito penal do santinho. Quando a gente era pequeno e cometia pecado, depois, evidentemente, da primeira comunhão, que muita gente já fez, a gente ia ao padre e confessava os pecados. E o padre dava lá as penitências e depois a absolvição. Em outros termos, é uma expressão latina que significa quem pecou será castigado. Nelson Rodrigues, não é? Todo mundo nu, não. Ou quem fica nu será castigado, ou a nudez. Toda nudez será castigada. Toda nudez será castigado. Todo mundo que comete pecado, o pecadilho ou o pecadão, será castigado. Isso para mim é assim. A nudez entra sempre porque sempre o componente erótico está por trás disso. Sempre. O direito penal e o erotismo estão profundamente enlaçados. Porque isso diz com as premissas que movem a humanidade. Não é, doutor Maurício? Mas voltando um pouquinho ao direito penal clássico. Toda nudez será castigada. Essa teoria do domínio do fato, que me perdoem os doutrinadores. Outro dia eu quis definir bem a teoria do domínio do fato e disse assim, é a teoria do jeitão. Não é? Se perguntar aí ao nosso jardineiro como é que é o negócio da teoria do domínio do fato, que os juristas ficam horas e horas disputando sobre a teoria do domínio do fato, se o ministro sabia, se não sabia. Não. É o jeitão. Não é? Eu creio que aqueles que votaram pela condenação usando essa teoria do domínio do fato, aliás, que o Procurador-Geral da República que trouxe apelo, fica bonito, que trouxe apelo a essas circunstâncias. É a teoria do jeitão, doutor Maurício. O Procurador-Geral bem que poderia dizer,
eminentes ministros, olha o jeitão disso aí. Reduziria aí 16, 18, 20 horas de debate e se traria lá de trás o doutrinador nazistófilo, que inclusive depois ficou preocupado muito com a divulgação da teoria dele. Foi por causa do Muro de Berlim. Mas isso é uma história que a gente conta depois. Mas então, nós não podemos mexer no mérito. Toda vez que eu começo a falar essas coisas, eu me lembro do Zé Simão. Eu não sei se o Zé Simão é parecido comigo ou eu estou ficando parecido com o Zé Simão. Porque ele é mais moço que eu. De repente, ele aprendeu um pouco comigo. Mas vamos voltar às coisas sérias. O Estadão, agora de domingo passado, eu tenho um respeito muito grande pelo Estadão. Normalmente aos domingos eu tenho um cachorro chamado Baltazar? Baltazar. Baltazar Sete Sóis, em homenagem ao José Saramago. Era Baltazar Sete Sóis e Blimunda, que era a companheira dele. Eu tinha um casal, a Blimunda morreu, coitadinho, mas o Baltazar está vivo ainda. Baltazar, aos domingos, tenta pegar o Estadão para trazer até o meu quarto. Não consegue. Pesado. Porque, embora o Baltazar seja um Sharpei forte, troncudo e com um gênio ruim como o meu, não sei se ele aprendeu comigo ou eu aprendi com ele, mas nós estamos ficando muito parecidos, porque dono e cachorro ficam parecidos com o tempo. O Baltazar Sete Sóis tenta levar o jornal. Domingo ele tentou empurrar o jornal para mim e eu li uma notícia lá naquela sessão. É um editorial, notícias e informações, qualquer coisa assim, em que alguém dá uma ralada no ministro Lewandowski, Maurício. Você já leu esse noticiário? O senhor havia mencionado o artigo, eu li. Eu não tenho o hábito de ler o Estadão, nenhum outro dos nossos periódicos, prefiro a internet livre, mas eu fui, por isso que eu fiz a brincadeira no início da nossa conversa, sobre chamar o voto do ministro Lewandowski de Memorial da Defesa. Foram muito duros com o ministro e de um modo geral, seguem a linha da imprensa como um todo. Aquele que ousar discordar vai ser achincalhado, enxovalhado, até mesmo algumas charges colocando o ministro Lewandowski em situação constrangedora. Não é a percepção minha e não sinto que é a percepção da advocacia, mas de um modo geral é o pão e circo. Então, virou questão de honra enxovalhar aquele que se ponha entre José Dirceu e a cadeia. Pois é. O problema maior do jornal O Estadão, eu assino o Estadão, é um formador de opinião. A gente lê tudo que se escreve lá. Não formou a mim, mas forma a de muitos. O maior problema desse artigo publicado no Estadão, doutor Maurício, que eu acredito, é o anonimato. Porque na minha vida não tem essa de se esconder atrás da cortina, não. A gente, quando chega a uma determinada idade, e muitas vezes antes de chegar a essa determinada idade, a gente, como é que dizia Luz del Fuego, eu mato a cobra e mostro o pau, não é? Mata a cobra e mostra o pau. A gente escreve, diz as coisas e assina embaixo. Esse negócio de editorial do Estadão e de outros jornais é assim como o sobrinho praticar uma pilantragem e se esconder debaixo das 7 saias da tia resmungona. Ou como no direito seria um paralelo, o juiz que não assina, né? O juiz sem rosto. Juiz sem cara, nós inventamos. Tempos de anonimato. Juiz sem cara. Tempo de anonimato, isso me lembra um motel de beira de estrada, a gente passa de vez em quando na pé, anonimato. Você entra,
passa, ou entra, ou sai, não tem essa de verem, e quem entrou desaparece lá dentro, e quem sair some na estrada. O domínio do fato entra aí, é o corno saber se a mulher foi ou não com a mãe. Também, domínio do fato. Domínio do fato. Qual é o filme que eu assisti ontem à noite com a minha mulher? Ah, o gajo tinha uma desconfiança terrível de que a mulher o traía. Mas ele não tinha certeza. Mas como ela estava sempre bonita, bem arrumada e perfumada, ele tinha desconfiança do jeitão dela. É como a teoria do domínio do fato. O gajo não sabe se está sendo coordenado ou não, mas como a mulher está muito bem arrumadinha, ele acha que ela praticou uma traição contra o... Então o pai de todos é Machado de Assis com sua Capitu, seria isso? Lá que Capitu, eu lia Machado de Assis, eu comecei a ler livro de Machado de Assis quando tinha 12 anos, foi meu primeiro livro de sacanagem. Imagina como no nosso tempo essas coisas eram gongóricas, né? Machado de Assis, um livro erotizante com Capitu. E aquele outro, Primo Basílio. Primo Basílio era terrível. De quem é Primo Basílio? Essa de Queiroz, né? Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, Primo Basílio. Sempre esse episódio aí da corneação no meio. Mas isso diz com a teoria do domínio do fato também. Quando começarem a aplicar a teoria do domínio do fato às relações conjugais, vai ser uma desgraça. A criatura chega na vara judicial, se houver um divórcio, por exemplo, litigioso ou não, diz assim: você me traiu. A mulher diz: eu? Mas por quê? É a teoria do domínio do fato. E estamos conversados. Eu não acredito muito nesse negócio, não, porque você está a ofender toda a plenitude do direito penal brasileiro. Não. E agora temos também o direito penal do inimigo, né? Disserte um pouquinho sobre isso, doutor Maurício. O direito penal do inimigo. Mais alto, porque o direito penal do inimigo meio tosca. Eu acho que quem discute adequadamente o tema não são os formuladores, mas são os contestadores dessa doutrina, que entrou muito em voga, sobretudo após os ataques terroristas na América e na Europa. E falando sobre isso, eu gosto muito de um filósofo italiano, o Giorgio Agamben, que diz sobre a questão de se desnaturar os direitos dos indivíduos e a gente construir regimes democráticos onde prisões como as de Auschwitz ou RDDs da vida são absolutamente democráticos e a antecipação ao crime, como numa espécie de Minority Report neurótico, validam ações truculentas e que esvaziam todas as garantias conquistadas desde a Revolução Francesa. Ou seja, o direito penal como um instrumento que... E aí, se disser sobre o direito penal do inimigo em terras estrangeiras, no primeiro mundo, vá lá, mas num país com um esgarçamento do tecido social tão significativo como o nosso, essa antecipação me parece o reforçar da tese de que a cadeia é para preto, pobre e prostituta, né? A questão de você ir desnaturando os direitos do indivíduo, criando mecanismos de exceção, governando com medidas drásticas que esvaziam essas conquistas históricas. E o direito penal sendo aplicado preventivamente, sempre sob a tutela de um paradigma do medo, de um mal maior que possa acontecer, a justificar esse interesse do todo contra o indivíduo, que sozinho vai ter do seu lado, no máximo, um advogado criminal, se ele tiver os tostões para pagar. Pois é, sabe que de um tempo a esta data, Maurício, eu não estudo mais direito penal, sabe? O direito penal ficou muito chato. E o processo penal está seguindo o mesmo caminho, tudo muito
pequenininho, sabe, muito cheio das firulas, e o direito penal repleto dessas condições de elemento subjetivo do injusto típico, uns negócios complicados, sabe? Se eu pegar a minha empregada, sentar aqui e explicar direitinho para ela, ela me dá uma lição de direito penal, doméstico, e muito saudável, por sinal. Mas eu não estudo mais direito penal. O meu negócio de uns tempos para cá vai ser entender como é que se comporta a nossa cabeça, o nosso cérebro, os milhões e milhões de neurônios que nós temos aqui funcionando enquanto nós dois estamos conversando, tentando, vamos dizer, coisa muito salgada também, porque essa televisão às vezes produz uns resultados que a gente não quer, mas de qualquer forma as sinapses estão aqui. Então eu fico muito preocupado em examinar esse nosso comportamento. Essa crítica do Estadão ao ministro Lewandowski tem aí uma sensação de afirmativa sofisticada, de uma quase prevaricação. Este gajo que escreveu essas coisas sob a proteção da velha tia Rezingona, que é o jornal, que está escondidinho lá atrás do pano, porque não vai assinar aquilo, que se ele assinar aquilo, de repente fica perigoso. Ele não assinando e ficando escondido embaixo das saias, ele tem sempre a proteção do jornal. Esse negócio me impressiona muito, sabe? Impressiona demais, porque o ministro tem que fazer de conta que não aconteceu nada. Ele tem que fazer de conta que não viu. E a Suprema Corte, identicamente, tem que fazer de conta também que não viu o seu ministro ser injuriado, difamado pelo jornal, porque brigar com o Estadão não é mole. Já pensou os 11 ministros da Suprema Corte brigando com o Estadão? De qualquer forma, isso é coisa para outra conversa nossa, não é, doutor Maurício? Porque o nosso tempo já vai ficando curto. Mas o fato é que os calores e os humores políticos vão se esmicuindo num julgamento que deveria ser só jurídico, e a gente começa a ver algumas reações por parte de todos envolvidos direta e indiretamente, como atores ou fiscalizadores, mas que não parece ser muito saudável para o nosso direito. Eu me lembro de uma frase que um colega nosso disse outro dia num programa de televisão. Ele é candidato aqui à Ordem, Dr. Toron, e aí não vai nem uma predileção eleitoral, mas a frase ficou na cabeça, porque ele citava o jornalista Kennedy Alencar, uma frase saxônica que dizia que hot case make bad law. E de fato, dizendo que essa jurisprudência que vai se firmando nesse julgamento muito dura, a tendência é que ela não seja aplicada futuramente, porque ela é muito excepcional. O dilema que fica é ruim de qualquer jeito. Se o Supremo entender que essa jurisprudência que eventualmente venha a se firmar agora não deve ser aplicada futuramente, ficará consagrada o julgamento político. Se por acaso mantiver por uma questão de coerência, aí sim a gente vai ter um endurecimento que talvez seja um pouco maléfico para o nosso... vai ser ruim do mesmo jeito. A gente pode encerrar, terminar essa nossa conversa preliminar, fixando o seguinte: o povo brasileiro quer sangue. A nossa comunidade, a nossa sociedade quer sangue, quer punir o bandido, quer castigar o ladrão. E dia desses, o cidadão vai ser castigado também, porque os limites de resistência vão se enfraquecendo. Daí o esbirro vai bater a porta do nosso cidadão e vai começar revolvendo as roupas íntimas da madame. Daí o povo vai reclamar, e já não pode mais reclamar porque ele mesmo se destruiu. E temos conversado.